E aí, meu povo, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu iniciei o vídeo falando um pouco do milagre de Lázaro. Quando Jesus diz para Marta, se creres verá a glória de Deus. Essa passagem me pegou hoje porque todas as vezes que Deus lança uma palavra ou quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Isso é um fato, não há como contestar. Mas o trajeto de quando Ele lança a palavra até o milagre de fato ser consumado, esse período de espera é o que nos faz muitas vezes não crer que a promessa vai realmente se realizar. Porque nós temos aquela necessidade de que se eu tenho um problema hoje, ele precisa ser resolvido hoje. E com Deus não funciona assim. A gente tem um problema, nós temos a necessidade daquele problema e Deus fala assim, eu vou resolver esse problema. Porém, o eu vou resolver esse problema não quer dizer que Deus vai chegar hoje e já vai resolver. Não. Muitas vezes o problema vai ficar pior. E depois, quando chegar o tempo, Jesus vai resolver de uma forma que você nunca mais tenha esse mesmo problema. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O período de tempo entre quando Jesus lança a palavra até quando de fato o milagre acontece. Acho que todos nós passamos por momentos de aflições, por momentos de medo, por momentos de desespero, mas também pelo deserto e também pelo cumprimento da promessa. Todos nós, quantas coisas, se você parar para pensar, quantas coisas Deus já te prometeu e já cumpriu? Muitas, não dá nem para contar. Mas quantas coisas também você ainda está preso nesse lapso de tempo esperando se cumprir? Eu creio que também são muitas. Mas o que Jesus quer falar com você hoje é o seguinte: o que Ele lançou, a palavra que Ele lançou sobre a sua vida que vai acontecer, ela vai acontecer. Você só precisa crer. Para Marta e Maria, se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes, Lázaro não teria morrido. Mas a glória de Deus não era impedir que Lázaro morresse, era fazê-lo ressuscitar. Vai ter coisas na tua vida que Deus não vai impedir que se concretize. Ele vai fazer, mesmo depois que se concretize o desfavorável, ele vai tornar favorável. Sabe, às vezes a gente acha que o milagre de Deus é impedir que o dia mal chegue. Não. O milagre de Deus muitas vezes vai vir durante o dia mal. O milagre de Deus muitas vezes vai vir quando a situação já chegou no extremo. Quando aos teus olhos não há mais jeito. Sabe a frase que eu pelo menos ouço muito e eu creio que é a frase que Jesus mais gosta quando eu ouço? Isso é impossível de acontecer. Quando você fala que algo é impossível de acontecer na minha vida ou na tua vida, para Deus é a mesma coisa de falar assim, então você vai ver a minha glória. Porque é exatamente no impossível que Ele trabalha. Quando é fácil, não precisa da mão dele. Ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer aquilo que você não tem condições humanas de fazer. Se você for olhar a Bíblia, eram muitas coisas, foram muitos milagres. Eram coisas que ao homem era impossível de fazer e Jesus foi lá e fez. Você já parou para pensar quando Moisés chegou em frente ao mar? Faraó vindo atrás querendo acabar com todo o povo e está na frente de Moisés o mar. E Deus não fez. Você imagine um cajado partir um mar ao meio para um povo passar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus quem faz. Imagine Sara
já não menstruava mais, já estava muito velha, humanamente não tinha mais como gerar e gerou. Esse é o Deus do impossível. Deus só faz aquilo que eu e que você não podemos fazer, mas o que você precisa é crer mesmo em meio à espera, mesmo em meio à impossibilidade. Marta e Maria estavam num cenário de tristeza, porque Lázaro já estava morto, já tinha sido sepultado, já tinha até passado o tempo que eles acreditavam que poderia alguém ser ressuscitado, já tinha passado. Então, quando Jesus chegou, ele chegou no meio onde não existia mais possibilidade. Ele chegou para revelar a glória dele, onde, humanamente falando, não havia como, era impossível. E foi lá que Deus fez. Sabe o que Deus quer falar para você nessa noite? Ele vai fazer o impossível na tua vida. Enquanto tá tendo jeito de você resolver, ele não vai colocar um dedo, ele não vai mover uma palha. Ele vai ficar só esperando, só olhando. Você quebrando a cabeça, correndo de um lado, correndo de outro, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Ele já lançou a palavra. Se você crer, você vai ver a glória dele. Mas você tá aí, ó, e ele tá parado. Agora, quando acabarem todas as tuas possibilidades, quando não tiver mais jeito de acontecer de jeito nenhum, humanamente falando, ele chega e faz. Ele vai fazer o milagre não porque você merece ou porque eu mereço, mas para o nome dele ser glorificado. Sabe para quê que ele vai fazer? Para que quando as pessoas que falaram que você não ia conseguir, você não ia chegar, isso não ia acontecer, verem, nossa, Deus fez na vida dele e na vida dela. É para isso, é para a glória do nome dele. Então a única coisa que ele está falando para você nessa noite é, se creres, ver a glória de Deus. Então para de bater a cabeça e descansa, porque ele já está trabalhando e o milagre já está chegando. Você só precisa crer e aguardar. Então fica com essa palavra nessa noite, porque eu quero ver o milagre na minha vida e na tua vida também. E quando receber o milagre, por favor, volta aqui nesse vídeo e comenta, tá? Se essa palavra falou com você, se Deus edificou a tua vida de alguma forma, por favor, se inscreva no meu canal, curte, comente, compartilhe e que Deus te abençoe. Um beijo.